Estamos de volta para mais uma aula do capítulo 4 do curso de Física 1, que lida com o movimento de duas ou mais dimensões. Nesta terceira aula, dada pelo Universo Exato, vamos entender e calcular o movimento de projéteis. Mas o que caracteriza o movimento de um projétil? Quando o goleiro vai bater um escanteio, se desprezarmos os efeitos aerodinâmicos e de resistência do ar, a bola descreverá uma trajetória em forma de parábola. Isso devido ao fato da única força atuante sobre a bola ser a força da gravidade, que impõe uma aceleração constante g para baixo ao longo de toda a trajetória. Agora, vamos supor que o goleiro seja o super-homem e que ele chute a bola com bastante força. Se desprezarmos novamente a resistência do ar, a bola possuirá uma velocidade tão grande que entrará em órbita. Isso é exatamente o que faz os satélites entrarem em órbita. A sua velocidade é autossuficiente para que o movimento de queda livre ocasionado pela ação da gravidade seja compensado pela curvatura da Terra. Neste caso, o satélite possuirá um movimento orbital constante, já que os efeitos de resistência do ar são desprezíveis na altitude em que os satélites se encontram. Após essa breve introdução sobre o movimento de projétil, vamos ver suas principais características e resolver alguns exercícios. Como mencionado na aula anterior, as componentes horizontal e vertical do movimento de projéteis são independentes. Vejam esta simulação para entender melhor esta característica. Um avião militar cargueiro em movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante, solta um míssil a partir de sua asa. Vejam como será a trajetória do míssil até ele atingir o solo. Dá para perceber que o míssil mantém a velocidade horizontal igual à do avião cargueiro, mas passa a aumentar a sua velocidade vertical devido à aceleração da gravidade. Caso este mesmo míssil seja lançado de um helicóptero que esteja em repouso, a sua trajetória será a seguinte. Percebam que em cada instante de tempo a posição vertical será a mesma, independente se o míssil for lançado pelo avião cargueiro, que já possui uma velocidade horizontal, ou do helicóptero, que se encontra parado no ar. Vamos simular esse movimento no Algodo para visualizar melhor este conceito. Vou desativar a resistência do ar, já que isso é uma premissa estabelecida. Os dois mísseis tocam o solo no mesmo instante, como previsto. Com estas simulações, espero que fique bem claro para vocês a independência dos movimentos de um objeto do eixo X em relação ao eixo Y. Sendo assim, é possível analisar os movimentos em X, Y e Z para uma aceleração constante com a forma vetorial das equações velocidade e posição independentemente. Mas antes de dar prosseguimento ao capítulo, vamos adotar duas hipóteses para facilitar o estudo de projéteis. Estas hipóteses serão adotadas ao longo de todo este capítulo. A primeira é que a aceleração em queda livre, g, é constante ao longo de todo o movimento e aponta na direção vertical para baixo. A segunda hipótese, já mencionada nas simulações anteriores, considera a resistência do ar e os efeitos aerodinâmicos desprezíveis para o movimento de projéteis. Com estas hipóteses adotadas, a trajetória do projétil será sempre em forma de uma parábola. Vejam agora a análise detalhada do movimento de um projétil no plano XY. Neste exemplo, um atleta realiza um arremesso de peso. No instante inicial, posicionado na origem do plano XY, o objeto lançado possui uma velocidade inicial dada pelo vetor VI, com a direção dada pelo ângulo θi. O vetor velocidade inicial pode ser representado por suas duas componentes, a velocidade em y inicial e a velocidade em x inicial.
A única aceleração que atua sobre o objeto após o lançamento é a aceleração da gravidade, atuando no eixo y e voltado para baixo. Portanto, a aceleração em y é igual a menos g. Percebam como as componentes do vetor velocidade são afetadas no ponto 2 do gráfico. A velocidade inicial em x se mantém constante, enquanto a velocidade em y se reduz devido à aceleração negativa g. No ponto 3, a velocidade em y é zero, enquanto que em x, novamente, não se altera. No ponto 4, fica desta forma. E no ponto 5, a velocidade em y é igual à velocidade inicial, mas com sentido oposto, enquanto que a velocidade em x permanece constante ao longo de todo o deslocamento. Vamos fazer agora um exercício mental para ver como fica fácil entender o movimento de um projétil quando a teoria da independência dos movimentos x e y está bem assimilada. O atleta do exemplo lança o peso com uma velocidade horizontal de 20 metros por segundo e vertical de 30 metros por segundo. Calcule mentalmente o tempo total que a bola permanece no ar e a distância total percorrida até atingir o solo novamente. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Desconsidere a altura do atleta. Este é um exemplo bem tranquilo de se resolver, já que as componentes da velocidade em x e em y já foram definidas. Aconselho vocês a dar uma pausa agora no vídeo para tentarem resolver utilizando apenas o raciocínio, sem escrever nada no caderno. Voltando com a solução do exercício, vamos analisar primeiramente o movimento no eixo y. Temos que a velocidade vertical é de 30 metros por segundo para cima, e ela sofre uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado devido à aceleração da gravidade. Isso significa que a cada segundo, a velocidade do peso lançado vai se reduzir em 10 metros por segundo. No tempo zero, ele possui uma velocidade de 30 metros por segundo para cima. Após um segundo, sua velocidade será reduzida para 20 metros por segundo. Em 2 segundos, será de 10 metros por segundo. No terceiro segundo, o peso terá velocidade zero na direção vertical. Este é o ponto mais alto do lançamento. A partir desse momento, o peso passará a ter uma velocidade vertical para baixo, onde em 4 segundos será de 10 metros por segundo, 20 metros por segundo em 5 segundos e 30 metros por segundo no tempo de 6 segundos. Neste momento é quando o peso atinge o solo com a mesma velocidade do lançamento, mas em sentido contrário. Agora, como saber a distância total percorrida? Do deslocamento vertical, temos que o peso permaneceu no ar por 6 segundos. Como a sua velocidade horizontal é de 20 metros por segundo, ou seja, a cada segundo o peso percorre 20 metros, temos que, em 6 segundos, o peso irá percorrer 120 metros na direção horizontal em x. Muito simples, não? Vamos simular esse exercício no Algodo para confirmar o nosso resultado. Com o botão direito do mouse, clique no objeto a ser lançado para determinar a velocidade inicial. De acordo com o exercício, insira 20 metros por segundo como velocidade em x e 30 metros por segundo como velocidade em y. O Algodo automaticamente calcula o ângulo θ e o módulo do vetor velocidade inicial. Com um duplo clique na ferramenta gravidade, vamos defini-la como 10 metros por segundo ao quadrado. Vou desativar os efeitos de resistência do ar. Agora, para analisar o resultado, vamos plotar um gráfico onde no eixo x temos o tempo e no eixo y a posição em y. Farei um pequeno ajuste para melhorar a visualização. Vamos iniciar a simulação. Ampliando o ponto em que o peso toca o solo
está confirmado o alcance em x de 120 metros. Agora, no gráfico plotado, temos o ponto de pouso em 6 segundos, confirmando a nossa análise mental feita anteriormente. Após esse exercício mental, vamos desenvolver agora uma equação geral que calcula a posição y de um objeto em função da posição x para uma certa velocidade inicial e uma direção dada pelo ângulo θ. Primeiramente, vamos relacionar o ângulo θ com o vetor e suas componentes para o tempo inicial. Como vocês já sabem, o cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Desta forma, o cosseno do ângulo θ inicial é igual à componente da velocidade inicial em x dividido pelo vetor velocidade inicial. Rearranjando os termos, temos que a velocidade inicial em x é igual ao vetor velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ inicial. Da mesma forma, o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou o seno de θ inicial é igual à componente da velocidade inicial em y dividido pelo vetor velocidade inicial. Rearranjando os termos novamente, temos que a velocidade inicial em y é igual ao vetor velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ inicial. Vamos trazer a terceira equação da cinemática para o cálculo da posição final, adaptadas para o eixo x e o eixo y, onde a posição final em x é igual à posição inicial em x mais a velocidade inicial em x vezes o tempo mais meio da aceleração em x vezes o tempo ao quadrado. E a posição final em y é igual à posição inicial em y mais a velocidade inicial em y vezes o tempo mais meio da aceleração em y vezes o tempo ao quadrado. As considerações que podemos adotar para o eixo x são que a posição inicial em x é zero e que não existe aceleração em x. Sendo assim, a equação se reduz a velocidade final igual à velocidade inicial em x vezes o tempo. Substituindo a velocidade inicial em x determinada anteriormente na equação, temos que a posição x final será igual ao vetor velocidade inicial vezes o cosseno de θ inicial vezes o tempo. Para o eixo y, podemos tomar as seguintes considerações. Posição inicial em y igual a zero e a aceleração em y será igual à aceleração da gravidade voltada para baixo, ou menos g. A equação da cinemática para y fica posição final em y igual a velocidade inicial em y vezes o tempo mais meio da aceleração em y vezes o tempo ao quadrado. Substituindo a relação de seno anterior na equação, temos que a posição final em y será igual à velocidade inicial vezes o seno de θ inicial vezes o tempo menos meio de g vezes o tempo ao quadrado. Da primeira equação, podemos isolar o tempo, que fica tempo igual a posição final em x dividido pelo vetor velocidade inicial vezes o cosseno de θ inicial. E, substituindo pelo tempo na segunda equação, temos que a posição final ficará igual o vetor velocidade inicial vezes o seno de θ inicial vezes a posição em x final, dividido pelo vetor velocidade inicial vezes o cosseno de θ inicial, menos meio de g, que multiplica a posição em x final dividido pelo vetor velocidade inicial vezes o cosseno de θi elevado ao quadrado. Podemos cortar o vetor velocidade inicial no primeiro termo. Seno de θ dividido por cosseno de θ é igual a tangente de θ. Sendo assim, a posição em y será igual a tangente de θ inicial vezes x menos g dividido por 2 vezes o vetor velocidade ao quadrado vezes o cosseno de θi ao quadrado vezes a posição em x ao quadrado. Com esta equação que acabamos de deduzir, basta saber o ângulo inicial de lançamento θ e o módulo do vetor velocidade inicial, que é possível determinar qualquer posição y em função da posição x após o lançamento. Esta equação é válida apenas para ângulos de lançamento entre 0 e π/2, ou 0 e 90 graus. Como vocês podem perceber, a equação tem uma fórmula de parábola, como mencionado anteriormente.
Na próxima aula, vou dar continuidade ao estudo do movimento de projéteis, além de resolver alguns exemplos para fixar melhor a teoria. Não se esqueçam de assinar o nosso canal para fazer parte da comunidade do Universo Exato. Vejo vocês na próxima aula.